Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a este evento da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG. Hoje teremos a honra de receber o Dr. Flávio Gordon, que é mestre e doutor em antropologia e autor do livro A Corrupção da Inteligência, que nos vai falar sobre o globalismo e o comunismo. Flávio Gordon é autor deste best-seller A Corrupção da Inteligência, que já está, eu creio, na 10ª edição, e é um livro realmente imprescindível. Eu realmente recomendo vivamente a todos que queiram ter uma visão mais realista do que é a nossa intelectualidade, das nossas universidades, desde os anos 60 para cá, essa hegemonia da esquerda. Realmente acho imprescindível que leiam o livro do Flávio Gordon. É um livro que detalha, inclusive explica as teorias gramscianas e de outros autores caros à esquerda, da Escola de Frankfurt, como Herbert Marcuse, e também nos traz uma série de outros autores pouco conhecidos ainda no Brasil. E, infelizmente, ele também é um livro que abre muito os nossos olhos de uma maneira um pouco triste, até para a realidade do que se tornou, pelo menos algumas das nossas universidades, sobretudo públicas, né? Mas eu não poderia recomendar mais. Se eu tivesse um livro para recomendar que os brasileiros lessem, talvez nos próximos anos, assim, se alguém tiver buscando um livro para se formar sobre a realidade atual, eu realmente não poderia deixar de recomendar mais esse livro, A Corrupção da Inteligência, realmente imprescindível. Eu queria fazer, então, uma breve apresentação do nosso ilustre convidado. O Flávio Gordon, então, possui, como eu mencionei, mestrado e doutorado em antropologia. Ele se formou também em ciências sociais, e os 3 diplomas de graduação, mestrado e doutorado foram pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele ficou 10 anos nessa universidade. Eu acho que isso serviu muito essa experiência de 10 anos nesse ambiente deve ter servido muito de matéria-prima para escrever esse livro. Ele tem experiência na área, então, de antropologia, com ênfase em antropologia da ciência, da política, da religião, atua principalmente em antropologia da religião e da ciência, neoateísmo, secularização, biotecnologia, bioética, entre outros temas. Ele foi colunista de muitas revistas, como, por exemplo, agora é colunista da Gazeta do Povo, onde ele escreve ensaios excepcionais. Aliás, ele escreveu recentemente uma série de 7 ensaios intitulados Globalismo e Comunismo, que foi, inclusive, a razão pela qual eu quis convidá-lo. São excepcionais. Eu também não tenho como recomendar mais que leiam. Aliás, não foram os únicos artigos que ele escreveu sobre o tema do globalismo. Ele antes também havia escrito um artigo, se não me engano, era sobre a pandemia, acho que era O Salto, Coronavírus Isso. E o Globalismo, em que ele comentava, enfim, o livro, acho que do Slavoj Žižek e outros, a utilização que os globalistas têm feito dessa pandemia para avançar essa agenda globalista. Eu recomendo vivamente. Aliás, antes de ele ser colunista do jornal Gazeta do Povo, ele já escrevia artigos muito interessantes em outros jornais, como, por exemplo, o Senso em Comum. Na verdade, é um portal do Flávio Morgenstern, que tem realmente um material fantástico. Ali também os nossos espectadores poderão encontrar ainda artigos muito interessantes do Flávio. Eu queria, antes de passar para a conferência do Flávio, fazer um breve esclarecimento que eu tenho feito por vezes nos nossos eventos, à luz de várias perguntas que nos têm chegado de jornalistas e até de parlamentares que têm se
interessado muito pelos nossos eventos, eles nos perguntam muito sobre a questão de custos. Aliás, é curioso que eles só tenham feito esse tipo de questionamento mais recentemente, justamente quando os custos dos nossos eventos são praticamente nulos. O único custo que nós temos, na verdade, desses eventos virtuais é dos serviços de interpretação de Libras, né, que é uma exigência legal e, obviamente, uma contribuição para que esses conhecimentos possam ser mais acessíveis para os deficientes auditivos, né. Fora isso, esses eventos seriam completamente, não teriam custo adicional algum aos custos fixos da FUNAG, e os nossos convidados, pelo menos na atual gestão, eu já tenho dito isso várias vezes, não recebem, nenhum deles jamais recebeu nenhum tipo de remuneração por suas participações, né? Então, eu agradeço nesse ponto também a disponibilidade do Flávio Gordon e de todos os que o antecederam por doarem o seu tempo, o seu conhecimento para benefício de todos nós. Nós já tivemos nos eventos da FUNAG desde janeiro do ano passado mais de 440 pessoas, enfim, que falaram nesses eventos, e nenhum deles jamais recebeu nenhum tipo de remuneração, né? Mas eu agradeço a esses jornalistas e esses parlamentares que se interessam por esse tema, porque nos permite, esse tipo de questionamento sempre nos permite fazer esses esclarecimentos. Na realidade, nós nunca tivemos na FUNAG custos tão baixos como os atuais. Nós tivemos, mesmo nos eventos presenciais, custos muito inferiores aos que eram incorridos em gestões anteriores, né? Só para dar um exemplo, em 2018 houve 2 eventos que custaram cada um mais de R$ 400 mil, e obviamente não houve nenhum tipo de questionamento sobre esse tipo de utilização, né? Mas é importante que se questione, e isso nos permite, então, fazer todos esses esclarecimentos de que nós estamos conseguindo economias muito importantes no emprego dos recursos públicos na FUNAG, inclusive nas publicações, que também baixaram muito de preço, né, em função de novas licitações. Os preços de diagramação, por exemplo, caíram quase 90% em relação ao que era praticado até 2018. Enfim, estamos conseguindo realmente reduzir muito os custos da fundação. E eu queria, antes de passar a palavra para o nosso convidado, fazer aquele convite a todos, como nós sempre fazemos, de que formulem perguntas aos nossos convidados. Essas perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail debates@funag.gov.br. E aí nós, então, após a conferência do Dr. Flávio Gordon, nós então transmitiríamos essas perguntas. Ele se dispõe, assim como os que o antecederam, ele se dispõe então a responder a perguntas dos nossos espectadores. Então é com muito prazer que eu passo então a palavra ao Dr. Flávio Gordon, agradecendo uma vez mais por ter aceitado o nosso convite para a sua conferência então sobre o globalismo e o comunismo. Por favor, Flávio, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer muito, Roberto, primeiro pelos elogios que você fez ao livro, né? Fico muito feliz com a sua leitura e sua recomendação. E agradecer também pelo convite, né, para falar de um tema que eu já tenho estudado há bastante tempo, um tema espinhoso, né, que muita gente no Brasil costuma tratar como teoria da conspiração, né? Só que eu estudo esse tema mais ou menos há uns 10 anos, e a quantidade de literatura que existe sobre essa pretensa teoria da conspiração é inabarcável, né? Como eu escrevi em algum lugar, eu acho que eu não domino nem 5% dessa literatura, apesar de ter me dedicado ao tema já há bastante tempo, né? E queria agradecer também, claro, a quem está assistindo agora, nessa hora da noite, para querer aprender sobre um tema tão complexo e tão controverso, né? Como é o globalismo, a relação entre o globalismo e o comunismo, né? Eu já tenho escrito sobre esse assunto há algum tempo. Os mais recentes, como o Roberto disse, foi uma sequência de artigos que eu escrevi na Gazeta do Povo com esse título, né?
Então, eu remeto aos ouvintes, para quem quiser buscar referências e tal, a essa série de 7 artigos, né? E aqui eu vou passar um pouco pelos temas abordados na série, mas eu queria também derivar para alguns assuntos colaterais e que antecedem um pouco essa questão mais direta do globalismo e do comunismo, né? Um dos grandes problemas que a gente tem quando começa a estudar esse assunto, e de maneira geral, assuntos de política internacional, de relações internacionais, são alguns vícios de raciocínio que a gente adquire a partir da nossa formação, né? Formação básica, que no Brasil, como todos sabem, é bastante deficiente, né? Em termos de história, sociologia, política, etc. Um desses vícios que a gente adquire de maneira, digamos, passiva, né? Porque se você começa a estudar, a aprender história unicamente a partir do que você aprendeu na escola e depois nunca mais se interessa por esse assunto, você vai ficar com conhecimento realmente muito, muito deficiente. Se você não buscar ativamente se atualizar sobre as referências, sobre relações internacionais, etc., você fica com uma compreensão da realidade muito, muito deficitária, né? E um desses grandes vícios que a gente adquire graças à nossa formação e que impede uma compreensão realista da história recente é uma ideia de que os capitalistas e os marxistas ou socialistas são inimigos essenciais, né? Isso é um raciocínio muito, muito comum que a gente aprende, é uma definição de dicionário, né? Se você olhar nas enciclopédias e nos dicionários, você vai ver que essa definição, capitalismo é oposto a socialista, então nenhum tipo de relação entre eles, nenhum tipo de união ou de aliança seria concebível, né? A gente teve, algum tempo atrás, na época da eleição do Trump, por exemplo, eu até postei esse vídeo recentemente nas minhas redes sociais, uma jornalista falando, por exemplo, que ela não acredita que haja esquerda nos Estados Unidos, né? Porque, segundo ela, os Estados Unidos são um berço, a meca do capitalismo, né? Então, como os Estados Unidos são um berço do capitalismo, não poderia haver esquerda nos Estados Unidos, né? É um raciocínio quase infantil, mas infelizmente é muito comum, né? Essa jornalista não é um caso excepcional, né? Se você pegar a mídia brasileira como um todo, isso aí é um senso comum midiático, essa ideia de que socialismo e capitalismo são inimigos essenciais e de que se o socialismo, evidentemente, é de esquerda, o capitalismo só pode ser de direita, né? Mas eu queria voltar muito tempo, um século no tempo, e mostrar uma charge de um autor chamado Robert Minor, se o pessoal da técnica puder mostrar, por favor, que foi publicado no jornal St. Louis Post-Dispatch em 1911, né? O Robert Minor era um socialista, um militante socialista, e um cartunista também muito badalado na época, né? E se vocês conseguem observar aí, se a charge já estiver no ar, a charge retrata o Karl Marx chegando em Wall Street e sendo recebido por vários grandes financistas, né? Você vê aí na gravura o John Rockefeller, o JP Morgan, o George Perkins e o Theodore Roosevelt também está retratado aí. E o Marx sendo saudado, né? Ele está com o livro Socialismo embaixo do braço, né? Isso para vocês verem que essa ideia de que socialistas podiam ser muito bem recebidos e com entusiasmo por grandes capitalistas é uma ideia antiga, né? Não é nenhuma coisa excêntrica. Muita gente já tinha percebido isso ao longo do tempo, né? Se vocês veem, por exemplo, o romancista Herbert George Wells, né, o famoso romancista de ficção científica, cerca de uma década depois que o Robert Minor publicou esse cartoon, o George Wells também identificava essa relação, né? Por exemplo, no livro chamado Rússia nas Sombras, né, Russia in the Shadows, ele escrevia sobre essa relação e dizia o seguinte: o grande negócio não é de forma alguma antipático ao comunismo. Quanto mais ele cresce, mais se aproxima de coletivismo.
E a gente vê isso aí, a realidade dessa fala em vários momentos, né? Por exemplo, tem na década de 70 também o David Rockefeller, né? O famoso filantropo e presidente dono da Fundação Rockefeller, né? Ele também escreveu, por exemplo, ele tinha voltado numa viagem à China do Mao Tse-tung, e ele escreveu no The New York Times um artigo altamente elogioso ao Mao Tse-tung, né? E a coisa que mais chamou a atenção do Rockefeller foi que ele chamou de senso de harmonia nacional que vigia na China maoísta, e ele também elogiou muito a capacidade da revolução em produzir uma administração que ele chamava de mais eficiente, né? Uma administração centralizada e eficiente. E também incutir na população um senso moral elevado e uma comunhão de propósitos. Para você ver que essa ideia de que realmente capitalistas e socialistas são radicalmente antagônicos, né? Essencialmente antagônicos, não passa de uma definição de dicionário, de enciclopédia, nada mais do que isso, né? Se for estudar a história concreta, você vai ver que as coisas não funcionam dessa maneira, né? Por falar em Rockefeller, aliás, é bom a gente lembrar que já na década de 50, a fundação dele, como também a Fundação Ford, a Fundação Carnegie e outras grandes fundações desses arquicapitalistas americanos, foram investigadas pelo Congresso americano, né, uma comissão montada só para isso, por suas atividades de ajuda ao comunismo e financiamento de agendas comunistas marxistas nos Estados Unidos, né? Então a gente tem, se vocês procurarem, se alguém tiver interesse, procurar no Google a chamada Comissão Reece, né, que vem do nome do congressista Brasilia Carol Reece, que investigou esse negócio, né? E tem um livro também muito bom de uma das pesquisadoras que fez parte dessa comissão, um dos pesquisadores, chamado René Albert Wormser, se chama Fundações, o seu poder e sua influência. Também é um livro que eu recomendo bastante, que ele detalha todo o que foi descoberto, o que foi investigado nessa comissão, né? Sobre essa comissão, por exemplo, na década um pouco depois que ela foi lançada, um jornalista americano chamado John O'Donnell escreveu o seguinte. Ele falou assim: a comissão, na verdade, ela se deu uma tarefa quase impossível, que era convencer os contribuintes americanos de algo que parecia totalmente inacreditável, né? E aí o Robert O'Donnell fala: no entanto, esse algo inacreditável era verdade. E essa verdade é que as gigantescas fortunas acumuladas por gigantes da indústria, como o Rockefeller, o Carnegie e o Ford, hoje estão sendo usadas para destruir e desacreditar o sistema de livre mercado que as havia possibilitado, né? Isso é o jornalista escrevendo. Então, apesar desses vários exemplos que a gente vê ao longo da história, dessa relação, dessa espécie de simbiose entre o grande capital e a ideia socialista, essas coisas são sempre varridas para baixo do tapete, né? Porque, de certa maneira, elas contrariam a nossa concepção política do senso comum, né? Como eu disse, o que a gente aprende na escola, que a gente, por exemplo, viu aquela jornalista falando, é que se os bolcheviques estão na extrema esquerda e os financistas de Wall Street estão na extrema direita, digamos assim, nesse ideal desse espectro político idealizado, evidentemente qualquer aliança com ele soa absurda, né? A questão é que, em termos, se você pensar, mesmo se você não olhar, desconsiderando os fatos concretos por um momento e raciocinar em termos puramente teóricos, é muito compreensível esse elo comum entre comunistas e esses arquicapitalistas, né? Porque ambos sonham, no fundo, com um controle monopolístico da sociedade, né? Então, por exemplo, se no começo capitalistas como Morgan, Rockefeller, etc., tinham como ideia o monopólio apenas da atividade econômica, o monopólio sobre a indústria, por exemplo, eles logo perceberam que o jeito mais fácil de conseguir esse monopólio era entrando na política, né? Ou seja, fazendo com que a sociedade trabalhasse
para esses monopolistas sob as bandeiras de bem comum, interesse público, né, e etc. Essa estratégia foi confessada, por exemplo, por um político e homem de negócios americano chamado Frederick Howey. Em 1909, ele escreveu um livro chamado Confissões de um Monopolista. Né? Eu vou ler um trecho para vocês. O Howey fala assim: essas são as regras do grande negócio. Elas substituíram os ensinamentos dos nossos pais e podem ser resumidas a uma única máxima: arranje um monopólio. Deixe a sociedade trabalhar para você. E lembre que o melhor negócio que há é a política. Um autor que escreveu brilhantemente sobre essa relação foi o historiador britânico Anthony Sutton, né? No livro Wall Street and the Bolshevik Revolution, né? Que ele mostra como vários financistas de Wall Street ajudaram a financiar a revolução, inclusive revolucionários, alguns ajudaram ao Trotsky a se manter em Nova York durante um tempo, antes dele voltar para a Rússia, nas vésperas da Revolução, né? Então, o Antônio Santos escreve, né, que apesar dessa relação entre socialistas e grandes capitalistas ter sido sempre escondida, né, oculta, na verdade, você pode perceber que ela sempre aconteceu para o benefício mútuo de ambos, né? E aqui, muitas vezes, é preciso evitar uma certa concepção subjetivista da política, né? E muita gente pergunta, quando a gente fala essas coisas, né? Muita gente pergunta: então você vai dizer que o Jorge Soros é comunista? O Jorge Soros é de esquerda, né? E aí a gente tem que pensar bem no significado dessa pergunta, né? Porque se a pessoa que pergunta isso está querendo saber quais são as convicções íntimas do Jorge Soros, né? O que ele realmente acredita, essa pergunta não tem relevância nenhuma, né? Não importa saber o que o Jorge Soros realmente acredita, se ele é comunista nesse sentido de acreditar ou de desposar a utopia comunista, né? A gente não sabe o que ele acredita, qual é a visão realmente, a visão de mundo dele, etc. O que basta saber é que, objetivamente, né, então é uma concepção objetiva e não subjetiva, ele é um dos principais financiadores de movimentos revolucionários de extrema esquerda no mundo contemporâneo. Isso aí é fácil você observar, né? Recentemente, quando houve aquele vazamento da Fundação Open Society, da Fundação do Soros, né, que hackers invadiram e botaram na internet, a gente descobriu que o Soros financia até aquele grupo Media Ninja, né? É um movimento de esquerda que supostamente fiscaliza a violência policial, etc. Né? Então, essa relação, a gente vê que os fatos, se você, além da coisa teórica, os fatos são abundantes para testemunhá-la, né? E essa relação vai muito além só da questão dessa simbiose por dois grupos que querem um monopólio, né? Um quer um monopólio econômico, o outro quer um monopólio político, mas que essas coisas acabam se fundindo, né? Mas essas relações podem ser observadas, inclusive, dentro de governos, né? Inclusive no governo americano. Por exemplo, em 1953, né, nessa comissão que eu mencionei, nessa comissão que investigava as fundações, a relação das fundações com a agenda comunista, de extrema esquerda, a gente tem um depoimento, por exemplo, do presidente da Fundação Ford na época, que é o Horace Rowan Geiter. Ele dizia assim, num certo trecho, ele fez depoimento para o Norman Dodge. Norman Dodge era o sujeito que dirigiu, o congressista que conduziu os trabalhos da comissão, né? E depois escreveu um relatório. Então, o presidente da Fundação Ford dizia o seguinte, né, nesse trecho: vocês sabem, é claro, que nós da esfera executiva costumávamos ser muito ativos no escritório de serviços estratégicos, que era o precursor da CIA, né, na época da Segunda Guerra, no Departamento do Estado ou na Administração de Cooperação Econômica. Nesse tempo, e sem exceção, atuávamos sob diretrizes da Casa Branca e continuamos nos guiando por elas. A essência dessas diretrizes consistia em nos orientar a fazer todo o esforço possível para transformar a vida nos Estados Unidos, de modo a tornar possível uma fusão adequada com a União Soviética.
Isso aí, o presidente da Fundação Ford falando na comissão do Congresso. Uma fusão com a União Soviética, né? E antes, mais uma vez, antes de ser uma coisa excepcional, essa convergência ela sempre foi discutida nos altos círculos do Estado americano e também no Politburo soviético, né? Ainda durante o auge da Guerra Fria, essas coisas eram discutidas. E ela se inseria de maneira muito clara num projeto de uma nova ordem mundial, um projeto globalista, que a gente pode falar até hoje, em que as nações abdicariam de suas soberanias, incluindo o poderio militar, talvez sobretudo do poderio militar, em favor de organizações supranacionais, como a ONU, a Unesco, a OMS, etc. Né? E o desarmamento, o corte de orçamento militar sempre foi uma parte crucial desses projetos, né? E não é à toa, né? Porque, evidentemente, você não consegue enfraquecer soberanias nacionais sem enfraquecer militarmente essas nações, né? Então, por exemplo, essas discussões dentro do governo americano, você tem vários atestados disso, né? Tem vários registros dessas conversas. Em fevereiro de 1961, por exemplo, na época que o próprio presidente Kennedy, na época, lançou um discurso sobre desarmamento, desarmar, paz, etc. O seu secretário de Estado, né, o Dean Rusk, que era um membro do Council of Foreign Relations, né, o famoso think tank globalista americano, o Dean Rusk contratou um instituto privado de pesquisa chamado Instituto para Análise de Defesa para preparar um estudo mostrando como o desarmamento poderia levar a um governo mundial, né? Então, em março de 62, esse instituto lançou um memorando, o memorando número 7, chamado Um Mundo Efetivamente Controlado pelas Nações Unidas, escrito por um autor chamado Lincoln Bloomfield, que era outro membro do CFR, e também é um pesquisador de desarmamento do MIT, né? E que tinha muitas relações com o Departamento de Estado nessa época, né? Então, ele escreveu esse Instituto de Análise de Defesa e o Bloomfield publicaram esse relatório, e é muito interessante. Se vocês buscarem na internet, vocês conseguem até comprar esse relatório, acho que vende na Amazon, né? Chama-se A World Effectively Controlled by the United Nations. E é interessante porque o Bloomfield ele é um cara honesto, sim. Então ele fala de uma maneira sem usar aqueles eufemismos da retórica diplomática e globalista, entendeu? Ele acaba falando coisas como que geralmente você dificilmente vê em documentos de defensores da nova ordem, né? Em pronunciamentos públicos, etc. Então eu vou citar o trecho de abertura desse documento para vocês verem do que a gente está lidando, né? Diz o Bloomfield. Ele fala assim: o mundo efetivamente controlado pelas Nações Unidas é um mundo no qual o governo mundial será criado por meio do estabelecimento de instituições supranacionais. Vocês veem que ele fala governo mundial com todas as letras, né? Isso que muitos aqui no Brasil, muitos ignorantes e provincianos chamam de teoria da conspiração, você vê que se você começa a estudar um pouquinho que seja esse assunto, você vai se encontrar esse termo a ideia de governo mundial em vários documentos, em vários registros, né? Então, continuando, um mundo efetivamente controlado pelas Nações Unidas é um mundo no qual o governo mundial será criado por meio do estabelecimento de instituições supranacionais, caracterizadas por uma presença obrigatória e universal, bem como alguma habilidade para empregar força física. O controle efetivo implicaria uma preponderância do poder político nas mãos de uma organização supranacional. A presente Carta da ONU poderia ser revisada de modo a possibilitar que essa organização cumpra a tarefa visada, desse modo produzindo um rearranjo radical do poder no mundo. Em outro trecho ele diz o seguinte: a noção de um mundo controlado pela ONU é hoje tida por fantástica. Cientistas políticos, intelectuais, realmente têm arrepios com essa ideia, acham que é uma coisa utópica, totalmente irreal, né? No entanto, continua ele, né?
mentes arejadas do mundo militar, científico e industrial acreditam que a lógica do governo mundial, e é disso que estamos tratando aqui, né, ele diz, é inescapável. E aí o Bloomfield cita ainda um discurso do Christian Hatter, que no discurso de 1960, o Christian Hatter, na época, era o secretário de Estado do presidente Eisenhower, né? E ele cita um discurso em que o Hatter pregava um desarmamento. Ele dizia até o ponto em que nenhuma nação ou grupo de nações possam oferecer reação efetiva ao uso da força internacional pela maquinário, a imposição da lei internacional pelo maquinário das organizações internacionais, né? E aí, comentando sobre essa declaração do Herzfeld, o Bloomfield diz: aqui, então, na base da política americana, para a noção de um mundo efetivamente... Eis, então, a base da política americana, a base recente da política americana, para a noção de um mundo efetivamente controlado pela ONU. Se ainda não ficou claro, a posição dos Estados Unidos nesse sentido tem um sentido muito preciso, muito indubitável, né? Que é o governo mundial, suficientemente poderoso em qualquer momento para forçar a paz e impor medidas de caráter universal, né? Então, além de, como se não tivesse ficado suficientemente claro, o Bloomfield faz questão ainda de precisar o significado de cada termo, né? Então ele diz: mundo significa o sistema global sem exceção ao seu escopo. Digamos, a pertença é universal e obrigatória, e mandatória. Controlado efetivamente significa um monopólio relativo do uso da força, como estando no centro desse sistema, e uma preponderância do poder político nas mãos de uma organização supranacional. As Nações Unidas não são precisamente a organização que hoje existe, né? Ela vai necessariamente ter que ser reestruturada, né? Vai ter que ficar menos diplomática e mais ganhar músculo, né? E, finalmente, diz ele, para evitar esses eufemismos e essas evasivas eternas, o regime que estamos falando aqui pode ser referido indubitavelmente como um governo mundial. E aí ele também seleciona alguns pontos essenciais desse projeto. O desarmamento nacional é uma condição sine qua non para o controle efetivo da ONU. Sem isso, esse controle não é possível. Esse é um ponto. Ponto 2. O ponto essencial é a transferência dos elementos mais vitais da soberania dos Estados para um governo supranacional. Ponto 3. O fato acachapante dessa história toda será a perda de controle do seu poder militar pelas nações individuais, né? Isso aí, então, é o Bloomfield, nesse texto, se vocês quiserem procurar, chama-se O Mundo Efetivamente Controlado pelas Nações Unidas, que foi preparado por esse Instituto de Análise de Defesa para o Departamento de Estado nos anos 60. E o governo americano continuou promovendo estudos nesse sentido, nessa área, muitos dos quais falavam abertamente em desarmamento internacional e fusão com a União Soviética, né? Então, por exemplo, em 1963, um outro estudo desses, encomendado pela Agência Americana de Desarmamento e Controle de Armas, foi encomendado por um instituto de pesquisa privado chamado Instituto de Pesquisa da Paz. Publicado, então, naquele ano, de 1963, você lia o seguinte nesse estudo, abro aspas: quer admitamos ou não, nós nos beneficiamos enormemente da capacidade que tem o sistema soviético de polícia de manter a lei e a ordem sobre mais de 200 milhões de russos e outros milhões se incluirmos os estados satélites. E aí esse estudo diz assim: hoje o colapso do Império Comunista Russo levaria sem dúvida a mais liberdade. No entanto,
ele seria catastrófico para a ordem mundial, né? O texto se chama The Political Control of an International Policy Force, um autor chamado Walter Miles. Foi, como disse, foi encomendado pela Agência Americana de Controle de Armas e Desarmamento. Outros estudos nesse mesmo sentido, no ano seguinte, por exemplo, a gente encontra um outro estudo falando claramente da convergência entre Estados Unidos e União Soviética, né? Em 1964, por exemplo, tinha um tal de Projeto Fênix, também foi encomendado pelo Departamento de Estado americano, e um desses estudos que compõem esse Projeto Fênix está mencionado, por exemplo, nos arquivos do Congresso americano, né, no ano de 1964. Se vocês procurarem, se vocês estiverem interessados em pesquisar, é o volume 110, parte 2 do arquivo do Congresso americano, que vai de janeiro a 10 de fevereiro, vai de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 64. Esse estudo foi realizado pelo mesmo Instituto para Análise de Defesa que produziu aquele estudo do Bloomfield, né, que a gente falou anteriormente. Nesse caso, mais uma vez, ele foi pedido pela Agência Americana de Desarmamento e Controle de Armas. E nesse estudo defendia mais abertamente, mais explicitamente ainda, uma unificação dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Eu vou citar um trecho aqui desse documento, que se chamava Uma Análise do Alcance Presente e Potencial da Interdependência entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? É muito claro para você, é muito explícito o propósito do estudo. Então, abro aspas. Unificação. No presente, essa abordagem pode parecer muito radical, que será descartada a priori. No entanto, a sua lógica é muito simples. E é estranho que ainda não tenha sido compreendida por muita gente. E aí eles dizem assim: hoje, os Estados Unidos e a União Soviética, combinadas, detêm, para propósitos práticos, quase um monopólio da força no mundo. Se o uso e a direção deste poder puder, de alguma maneira, ser sincronizado, sem dúvida nós alcançaremos estabilidade e unidade num futuro muito próximo, né? Isso aí, a gente deve lembrar também que estava num contexto em que os Estados Unidos começaram a transferir muita tecnologia, dinheiro, conhecimento científico, não só os Estados Unidos, como a Inglaterra e outros países do Ocidente, para a União Soviética, né? Então, além do Anthony Sutton, que tratou muito desse tema, né, ele tem uma série falando sobre essa transferência de recursos dos Estados Unidos para a União Soviética. A gente tem também outros autores, outras obras interessantes, né, se vocês tiverem interesse. Por exemplo, tem um livro chamado The Secret War for the A-Bomb, que é do Medford Evans. Tem um livro muito bom que é chamado Red Carpet, né, que é o trocadilho com estender o tapete vermelho para a União Soviética, né, um autor chamado Joseph Finder. E tem um outro livro também muito interessante chamado Vodka Cola, que eu acho que, se não me engano, tem até em português, de um autor chamado Charles Levinson, que eu acho interessante pesquisar também, para quem se interessar por esse assunto, das relações, das propostas de convergência entre os Estados Unidos e União Soviética. Se a gente for pensar nas Nações Unidas propriamente ditas, né, a gente vai ver que muitos desses globalistas estudados, os principais deles, o Rockefeller, o Morgan, o Carnegie e muitos outros, né, promoveram o tempo todo o fortalecimento das Nações Unidas para produzir isso que eles chamam de nova ordem mundial, né? No entanto, apesar disso soar paradoxal para muita gente, essa ideia também de fortalecimento das Nações Unidas, ou mesmo antes, na Liga das Nações, né, essa ideia de uma unificação do planeta, sempre foi um dos objetivos principais do movimento comunista internacional, né, desde os seus primórdios, né? Por exemplo, antes mesmo da Revolução Bolchevique, né, a gente tem um Lenin afirmando em 1915 de que o internacionalismo comunista deveria assumir a forma de uma espécie de Estados Unidos do mundo, né, uma grande federação de países sob o comando da União Soviética, né?
Por exemplo, na década de 30 também, no programa oficial da Internacional Comunista, você lia o seguinte, né, abro aspas, a ditadura só pode se estabelecer por meio de uma vitória do socialismo em diferentes países ou grupos de países, depois do que as repúblicas proletárias deverão se unir federativamente às que já existem. E esse sistema de uniões federativas vai se expandir até a formação de uma União Mundial de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já depois da fundação da ONU, né, pouco tempo depois, ninguém menos que o Joseph Stalin fez altos elogios à organização, né? Num artigo do Pravda, por exemplo, de 1946, o Stalin disse o seguinte, abro aspas, atribuo grande importância à ONU, dado que é um instrumento fundamental para a preservação da paz e da segurança internacional. Nos Estados Unidos, sobretudo, né, o Partido Comunista era muito forte nos Estados Unidos, apesar de que alguns jornalistas dizem que não tem esquerda nos Estados Unidos, né, mas o Partido Comunista, mais ou menos na década de 30 e 40, é um dos mais fortes do mundo nos Estados Unidos. Né? E vários comunistas manifestaram explicitamente o seu apoio à ONU, à Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas, e essa ideia de internacionalização, né? De integração mundial, de interdependência. Né? Por exemplo, a gente tinha o William Foster, que foi o presidente nacional do Partido Comunista dos Estados Unidos, no livro Por uma América Soviética, né, publicado em 1932, ele escreveu o seguinte, abro aspas, o governo soviético americano irá se juntar a outros governos soviéticos numa União Soviética global. Não é o cristianismo, mas o comunismo que trará a paz mundial. Um mundo comunista será um mundo unificado e organizado. O sistema econômico será de grande organização, baseado no princípio de planejamento central, ora em vigência na União Soviética. O governo soviético americano será uma importante seção dessa organização mundial. Já em 1942, né, em plena guerra, o secretário-geral do Partido Comunista Americano, Earl Browder, escreveu um livro chamado Victory and After. E ele dizia como os comunistas americanos haviam se empenhado no processo de idealização mesmo da ONU, né? Que só viria a surgir 3 anos depois que o livro foi publicado. Né? Mas nesse livro, o Earl Browder fala o seguinte, abro aspas, os comunistas americanos trabalharam enérgica e incansavelmente para lançar as fundações das Nações Unidas, de cuja existência futura estão os convictos. E dizia mais, afirmo sem exagero que relações ainda mais próximas entre o nosso país e a União Soviética são um requisito indispensável para as Nações Unidas enquanto coalizão mundial. A confiança mútua entre o nosso país e a União Soviética e a colaboração com as lideranças das Nações Unidas são absolutamente necessários. Do outro lado do mundo, né, na Rússia, o Kremlin também deixava muito clara a importância dessa relação, né, e do fortalecimento da ONU. Né? Então, por exemplo, na revista americana do Partido Comunista Americano, a principal publicação do Partido Comunista Americano, se chamava Political Affairs, a gente lia mais ou menos na década de 40. Depois que a carta passar em São Francisco, terá de ser aprovada por 2/3 do Senado, e essa ação estabelecerá um precedente de peso para outros tratados e acordos vindouros. Né? Isso a gente lê na revista Political Affairs. Mas a vitória não poderá ser obtida apenas no Senado, ela deve emanar de um apoio nacional organizado e cada vez mais amplo. Um forte apoio popular e entusiasmo pelas políticas das Nações Unidas deve ser incentivado e organizado, mas é preciso ir além. A oposição ao projeto deve ser mantida tão impotente a ponto de não conseguir reunir qualquer apoio significativo no Senado contra a Carta e os tratados vindouros. No preâmbulo de um dos documentos de fundação do Partido Comunista Americano, a gente também lê algo nesse sentido, né? Abro aspas. O Partido Comunista dos Estados Unidos luta incansavelmente contra todas as formas de chauvinismo e afirma que o verdadeiro interesse nacional do nosso país e a causa da paz e do progresso
requer o fortalecimento das Nações Unidas como instrumento universal da paz. Então, eu estava falando dessa relação de identificação muito íntima entre a ONU e os comunistas, né? Especialmente os comunistas americanos, né? Que foram muito decisivos no processo de consolidação da organização, né? Então, resumindo, eu falei um pouco da militância do Partido Comunista, como foi fundamental para conquistar apoio popular para essa ideia para a própria ideia das Nações Unidas e para a Carta das Nações Unidas. Só que, além dessa militância, né, o que a gente viu foi um fenômeno muito mais grave, muito mais sério, né, acontecendo nessa época nos Estados Unidos, né? Hoje em dia a gente sabe que alguns dos principais artífices da ONU, né, que eram altos funcionários, seja do Departamento de Estado, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, depois se descobriu que esses caras eram espiões soviéticos, né? A começar, por exemplo, pelo presidente da Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, né? A conferência que resultou na redação da Carta da ONU, né? O presidente foi ninguém menos do que o senhor Alger Hiss, que era um alto funcionário do Departamento de Estado americano na época do governo do Franklin Delano Roosevelt, né? E depois se descobriu que ele era um espião soviético. Ele foi denunciado por um ex-companheiro de célula partidária chamado Itak Chambers. Isso deu um processo, um caso escandaloso conhecido nos Estados Unidos, né? Mas além do Hiss, você tem uma série de outros nomes, né? Isso num dos artigos da série sobre comunismo e globalismo, eu cito esses vários nomes de personagens decisivos na fundação da ONU, que ocupavam altos cargos no governo americano, que depois se descobriu que eram espiões soviéticos, né? Mas ainda nessa época da fundação da ONU e até mais ou menos até os anos 80, né? O vocabulário ainda usado pelos comunistas era muito marcado pelo cânon soviético, pela terminologia oficial adotada pela nomenclatura, né? A partir dos anos 80, somente a partir dos anos 80, né, que com o final dos anos 80, com o processo de dissolução nominal do comunismo, né, pelo menos aparentemente, e a queda do Muro de Berlim, etc., que alguns dos principais ideólogos comunistas começaram a sofisticar um pouco o linguajar e passaram a adotar essa terminologia mais que a gente conhece hoje das organizações internacionais, né? E um vocabulário que ficou menos marcado politicamente passou a ser mais abstrato e mais universalista, né? Nessa época, então, toda aquela ideia de ditadura, as ideias clássicas de ditadura do proletariado, que já vinham mais ou menos sendo, em vários outros momentos, já haviam sido atenuadas ou disfarçadas, no final dos anos 80, essa terminologia começa a ser abandonada de fato em favor de discursos sobre o bem comum, a segurança de toda a humanidade, essas metáforas mais universalistas que a gente está ouvindo até hoje, né? A saúde pública, bem comum. A gente está bem acostumado com esse vocabulário no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, né? Todas as ações, as iniciativas globalistas, inclusive as mais autoritárias delas, né, são sempre feitas em nome dessas bandeiras universais e de bem comum, né, humanistas, digamos assim. Nesse sentido, então, quando isso começa a acontecer, a gente tem o processo conhecido como perestroika, né? E que, digamos, é um processo que a gente ficou conhecido como uma liberalização, uma abertura do comunismo, né? E aí, no livro que o Gorbachev explica todo esse processo, ele é muito claro em indicar essa mudança de vocabulário, né? Por exemplo, num trecho ele fala assim: abre aspas, é minha convicção que a raça humana alcançou um estado em que somos todos dependentes uns dos outros. Essa palavra, alguns conceitos chaves começam a aparecer o tempo todo na fala e nos escritos dos comunistas, né? Interdependência, convergência,
bem comum da humanidade, etc., né? Aí continua o Gorbachev: nenhum país, nenhuma nação deveria ser considerada de forma isolada das outras, muito menos oposta às outras. É o que o nosso vocabulário comunista chama de internacionalismo, que significa o anseio de promover os valores humanos universais, né? Até hoje, digamos, nos meios conservadores e liberais do Ocidente, muita gente acredita ainda numa história da carochinha que o comunismo acabou, né, a partir do final dos anos 80, por conta de uma espécie de superioridade intelectual e moral das democracias liberais, né? Nas versões mais conhecidas dessa história, né, a gente tem aquela, digamos, que eu chamo de mito, né, o mito das 3 figuras que teriam acabado com o comunismo, né, o Reagan, o Papa João Paulo II e a Margaret Thatcher, né? Sem prejuízo do papel que essas pessoas, que esses líderes certamente desempenharam, né? Eles foram combatentes admiráveis contra o comunismo, isso aí não se discute. A questão é que essa ideia de que eles foram decisivos para o fim do comunismo é uma ideia que desconsidera uma série de fatores, de uma série de reformas internas que estavam acontecendo dentro da União Soviética, né? Por exemplo, essa ideia você encontra muito, tem um livro muito clássico chamado O Presidente, o Papa e a Primeira-Ministra, né, de um autor chamado John Sullivan, um jornalista até conservador, era muito militante thatcherista, inclusive, era simpático a Thatcher, né? Ele escreveu esse livro, né, O Presidente, o Papa e a Primeira-Ministra, esses 3 que mudaram o mundo, né? Então essa ideia é um pouco consagrada até hoje nos meios liberais e conservadores. E, no fundo, ela parte de uma premissa, digamos assim, meta-histórica, né, que é progressista, né? É a ideia de que a história humana é um progresso inexorável, a caminho da razão e da civilização, etc., e que todas as divergências político-ideológicas são fruto de atraso civilizacional, né? E que um dia, de acordo com que o tempo vai passando, que o progresso da história caminha, essas coisas seriam passíveis de uma superação racional, mediante o uso racional das faculdades, né, intelectuais e morais humanas, né? Então, quem acredita geralmente nessa tese costuma se achar que está digamos, no topo da evolução humana, né, na história, né? Inclusive tem toda aquela conversa de fim da história, né, que alguns liberais e conservadores adotam como mitologia autolisonjeira, né? Uma coisa meio triunfalista, né? Como se eles tivessem derrotado o comunismo. O problema é que, né, como eles concebem o inimigo como atrasado, né? Ou seja, o inimigo é uma espécie de versão interior de mim mesmo, né? Então, os liberais e conservadores que pensam dessa maneira, eles acabam não compreendendo o inimigo como naquilo que ele tem de diferente, realmente diferente, né? Então ele não consegue compreendê-lo de fato, né? E isso, evidentemente, em termos políticos, essa falta de compreensão do inimigo, né? A gente sabe desde Sun Tzu, ela é uma receita inevitável para você perder a guerra e a disputa, né? Porque hoje a gente tem condições de saber, através do estudo dos arquivos de Moscou, de uma série de obras que debruçaram sobre o tema, que não foi que o suposto fim do comunismo não foi uma obra dos liberais conservadores, nem da democracia, e muito menos do capitalismo, né? O que ele foi mais uma reforma interna do regime, né? Uma das tantas reformas internas pelo qual o comunismo passou ao longo do tempo, né? Sempre se metamorfoseando, se adaptando à realidade, né? Uma concepção bem... Os principais líderes comunistas, principalmente o Lenin, né? Sempre teve uma concepção muito pragmática, né? E não dogmática, e não ideológica da política, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no que o Gorbachev, por exemplo, escreve no livro A Perestroika, em alguns momentos, essa autoilusão liberal conservadora chega a ser cômica, né? Por exemplo, o Gorbachev fala num determinado trecho do livro, ele fala assim, abro aspas: existem pessoas no Ocidente que gostariam de nos fazer crer que o socialismo atravessa uma crise profunda por haver conduzido nossa sociedade ao impasse.
É dessa forma que eles interpretam nossa análise crítica da situação do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Nós só temos um objetivo, dizem eles: adotar os métodos de gestão econômica capitalistas e seus modelos sociais. Em outras palavras, nos dirigir ao capitalismo. Para pôr um fim a esses rumores e especulações que se multiplicam, gostaria uma vez mais de ressaltar que nós conduzimos conformidade com a via socialista. É no contexto do socialismo e não fora dele que buscamos as respostas a todas as questões que se colocam. É em função desses critérios que avaliamos tanto os nossos êxitos quanto os nossos erros. Cada elemento, aqueles que esperam de nós que nos afastemos da via socialista ficarão profundamente decepcionados. Cada elemento do programa da perestroika e o programa como um todo se funda inteiramente na ideia de que é necessário mais socialismo, mais democracia, né? Ele equaciona socialismo e democracia, né? Estamos nos dirigindo a mais socialismo, e não o contrário. Nós o declaramos honestamente, sem tentar enganar ninguém, nem o nosso povo e nem o resto do mundo. Aqueles no Ocidente que esperam que abandone, mais uma vez, aqueles no Ocidente que esperam que abandonemos a via socialista ficarão desapontados, né? E aí você vê que o Gorbachev tinha uma compreensão muito precisa da concepção, digamos, liberal, triunfalista liberal do que significa o capitalismo, né? Foi também Gorbachev que, em 1988, quando ele estava se defendendo de críticas à perestroika, né, que muitos diziam que não tinha dado certo, ele acabou respondendo de uma maneira assim, né? Porque diziam que o projeto tinha sido mal concebido, né? E isso atingiu o Gorbachev, feriu o orgulho do Gorbachev, né? E ele diz assim: como assim mal concebido? O plano havia sido muito bem estudado, e isso muito antes de 1985, né? Ele está se referindo à plenária que teve no Comitê Central do Partido Comunista, onde o Gorbachev apresentou a perestroika, etc. E ele diz assim: mais de 100 estudos e projetos foram apresentados ao Comitê Central por diversas grandes cabeças. Tudo remonta a uma época bem anterior à plenária de abril de 1985. E se a gente começa a estudar realmente esse assunto, por exemplo, no livro do Pascal Bernardin, O Império Ecológico, a subversão da ecologia pelo globalismo, a gente vê que as primeiras elaborações disso, que depois ficou conhecido como a nova mentalidade soviética, que seria mais aberta, mais liberal, etc., elas datam muito antes do Gorbachev, né? O Gorbachev, na verdade, apenas herdou um programa reformista que já vinha de anos antes, né? De décadas antes. E muito importantes intelectuais orgânicos do regime já vinham concebendo essa missão de reformar o comunismo, né? Que era uma ideia, digamos, principalmente depois da morte de Stalin, né? Uma ideia de dar um norte filosófico para a União Soviética depois do período stalinista, né? Que deixou tantos traumas e tantas fissões, né? Esse projeto consistia basicamente de um renovô do leninismo, né? E ele incluía diversas instituições acadêmicas e publicações intelectualmente sofisticadas, né? Jornais de filosofia, de economia, etc., né? Agora, controlando toda essa estrutura enorme de reformista, estava um departamento recém-criado, que era o Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, né? Que à época estava sob o comando do Yuri Andropov, que acumulava também o cargo de chefe da KGB na época, né? E um testemunho muito precioso desse processo todo de reforma, né, de reforma interna, que pouca gente no Ocidente leu e conhece, do regime soviético, chamado Evgeny Novikov, que era um integrante desse departamento internacional do Comitê Central do Partido Comunista. E no livro Gorbachev e o Colapso do Partido Comunista Soviético, né, um livro de 1994, ele escreve uma coisa muito clara, né, para quem ainda mantém alguma ilusão de que foi a força irresistível do capitalismo que fez com que o comunismo
colapsasse na União Soviética, né? Então eu estava falando de um livro que é muito interessante, né, de um intelectual orgânico soviético, né, o Evgeny Novikov, que ele relata esse processo de reforma interna, né, e como a perestroika foi, para quem ainda alimenta qualquer ilusão de que a perestroika tinha sido uma vitória da força irresistível do capitalismo, esse livro chamado Gorbachev e o colapso do Partido Comunista Soviético é uma leitura obrigatória, né? E o Novikov diz assim nesse livro, abro aspas, o colapso do Partido Comunista Soviético não foi um acidente da história, nem o súbito resplandecer da democracia. Ao contrário, foi o resultado de um plano minuciosamente preparado, concebido pela elite do partido e executado pela direção de um departamento secreto do Comitê Central, o Departamento Internacional. Fecho aspas. Mais relevante ainda do que esse depoimento do Novikov, né, são os testemunhos, eu acho que muita gente que está assistindo já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, do ex-oficial da KGB, Anatoly Golitsyn, né? Que, por exemplo, ele é tão importante como dissidente soviético que um ex-chefe de contra-espionagem e contra-inteligência da CIA, o James Zengiton, chegou a falar que ele é o mais valioso desertor a pisar no Ocidente, né? No seu primeiro mais conhecido livro, né, chamado New Lies for Old, da década de 1984, o Golitsyn chamava atenção para como o Ocidente compreende mal as mudanças que acontecem no mundo comunista, né? O Golitsyn fala que os sovietólogos frequentemente são incapazes de aprender a natureza dialética do pensamento estratégico comunista, né? E acabavam sendo presas fáceis das campanhas de desinformação conduzidas pelo serviço de inteligência, né? Nessa obra do Golitsyn, né, a obra é de 84, né, ele fez uma série de previsões certeiras sobre o que ia acontecer nos próximos anos, né? Inclusive toda essa coisa da liberalização, da pretensa liberalização do leste europeu, a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, a reforma da KGB, tudo isso a dissolução do Pacto de Varsóvia, né? Ele já falava de tudo isso nesse livro, né? Numa outra obra dele, chamada The Perestroika Deception, né? O Engano da Perestroika, que é uma década depois, de 1995, que ele continua, né, o estudo que ele fez anteriormente, ele diz que ele, como Golitsyn foi integrante desse pequeno círculo de executores desse projeto reformista, ele foi uma testemunha ocular, né? E ele conta como no final dos anos 50, o chefe da KGB na época, que era o Alexander Shelepin, foi mentor de uma importante mudança de orientação no serviço soviético, né? O Golitsyn fala que na época do Stalin, a KGB era muito voltada para a questão da repressão política interna, né? A espionagem de dissidentes, né? Aquela coisa que todos conhecem, né? E ele fala que nos anos 50, com o Shelepin, foi criada uma espécie de KGB dentro da KGB, né? E que, em vez de ser mais direcionada à repressão interna, ela voltava-se muito mais para converter-se numa arma política bem mais sofisticada, né? Com ênfase na desinformação e voltada muito mais para o público externo, especialmente para o Ocidente, né? E o objetivo de influenciar o processo de decisão nos países ocidentais de uma maneira geral, né? O Golitsyn fala que o Shelepin ele pretendia projetar internacionalmente uma imagem de fragilidade do bloco soviético, né? Então essa ideia já fazia um pouco parte do projeto reformista. Um prestigiado cientista soviético chamado Georgy Arbatov, né, que também foi idealizador da perestroika, ele diz o seguinte, né, o Golitsyn cita ele, né, ele falava o seguinte: a imagem do inimigo, e eu peço que vocês guardem bem esse conceito,
a imagem do inimigo que está desaparecendo foi absolutamente necessária à política externa e militar dos Estados Unidos e seus aliados. A destruição desse estereótipo é a arma de Gorbachev. Uma grande guinada foi dada nas relações internacionais e, no entanto, algumas pessoas não estão prontas para tanto. A coisa mais terrível que nós podemos fazer, por enquanto, foi tê-las privados da imagem do inimigo. Ou seja, ele estava falando que os Estados Unidos dependiam desses certos estereótipos sobre a União Soviética para suas decisões de política externa. E que o Gorbachev, ao desfazer essa imagem, ele adquiriu uma certa vantagem estratégica sobre o Ocidente, né? E esse conceito de imagem de inimigo, do inimigo, que a gente vai ver logo, foi mais para frente, foi criado pelo próprio Gorbachev, né? Foi idealizado pelo Gorbachev. Ele aparece nos principais intelectuais e formuladores da perestroika, né? Aparece também no Eduard Shevardnadze, que era o chanceler do Gorbachev, né? Que foi talvez o principal mentor intelectual da perestroika, né? No livro dele chamado L'Avenir s'écrit Liberté, né? O Futuro se escreve Liberdade, de 1991, o Shevardnadze fala o seguinte: a imagem do inimigo havia invadido a consciência de milhões de pessoas de todas as partes do mundo. Apagar, destruir essa imagem é talvez o objetivo mais importante num contexto de evolução mundial, no qual se aproximam e se erguem à máxima altura os autênticos inimigos da humanidade, que são a guerra nuclear, a catástrofe ecológica ou a desintegração do sistema econômico mundial. Então, o abandono do comunismo tradicional em favor dessas pautas mais globalistas era parte essencial dessa estratégia de desfazer a imagem do inimigo, né? Então, de certa maneira, a gente pode entender o que acabou ali no fim da década de 80, na passagem da década de 80 para a década de 90, não foi exatamente o comunismo que acabou, mas foi essa sua imagem habitual com a qual o Ocidente estava acostumado, né? E a partir do fim dessa imagem do comunismo, o inimigo ficou desorientado, né? Ainda mais com aquela autoilusão liberal conservadora que eu falei um pouco antes, né? Essa ideia triunfalista de que o capitalismo era uma força irresistível, que é o destino inevitável e fatal de todas as nações da Terra, né? Foi nessa época também, justamente para avançar esse projeto da perestroika, que o Gorbachev começou a se reunir com vários líderes socialistas da Europa Ocidental, né? Que ele começou a apresentar para esses líderes a ideia de uma unificação da Europa, né? A ideia que já havia sido discutida em vários outros ciclos no Ocidente, né? O lema interno que o Gorbachev usava para se referir a isso era abraçar para sufocar, né? Você vê como uma coisa era a linguagem interna que o Gorbachev usava para os camaradas, outra coisa é a imagem pública do Gorbachev, né? Que é sempre pacifista, humanista e tolerante, né? Foi nessas conversas que ele começou a desenvolver também a famosa ideia de casa comum europeia, né? Que é um tema que até hoje o Gorbachev insiste. Informações sobre essas reuniões, a gente pode encontrar boas descrições dessas reuniões do Gorbachev com os líderes socialistas europeus num livro muito bom que eu recomendo também do dissidente soviético chamado Vladimir Bukovsky, que é um livro chamado, ele faz um trocadilho com a palavra, com a União Europeia e com a União Soviética, ele chama de URSS, né? O subtítulo é As Raízes Soviéticas da Integração Europeia. E aí ele comenta bastante sobre essas reuniões, né? Ele fala, por exemplo, em 1990, em Madrid, o Gorbachev foi visitar o secretário, que era o secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol, o Felipe González Marques, que na época que era o presidente do governo do Reino da Espanha, né? Desde a redemocratização.
E aí o Felipe González Marques, nesse encontro com o Gorbachev, explicou todas as suas concepções sobre o socialismo contemporâneo, o que ele achava que devia ser o socialismo, né? No ano anterior, o ministro espanhol de Relações Exteriores já havia se encontrado com Gorbachev, dessa vez em Moscou, e havia garantido para o Gorbachev que o sucesso da perestroika significava o sucesso da Revolução Socialista nas condições contemporâneas, né? No encontro com o Felipe González, ele disse o seguinte para o Gorbachev, né? Abro aspas. Todas essas informações que eu tirei do livro do Vladimir Bukovsky, que você pode encontrar, tem muitas dessas informações se encontram nos arquivos soviéticos hoje, inclusive nos arquivos da Fundação Gorbachev, né? E aí o González fala o seguinte para o Gorbachev. Hoje, a essência da Revolução Mundial é a comunidade internacional unificada. Devo dizer que, ao longo dos anos, análises políticas e ideológicas confusas, pelas quais, em alguma medida, somos todos responsáveis, fetichizaram a oposição entre capitalismo e socialismo. Hoje, chega a uma conclusão assaz estranha. Desde que chegamos ao poder, tenho lutado com os meus camaradas de partido para fazê-los entender que a economia de mercado é o melhor instrumento para alcançarmos os nossos principais objetivos. Esse é o Felipe González falando para o Gorbachev. Nessa mesma época, né, havia uma avaliação geral entre os membros da nomenclatura soviética que o regime, ao contrário do que o Gorbachev falava em público, né, escrevia, que o regime havia chegado num certo impasse, uma crise estrutural, sobretudo na seara da economia e da tecnologia, né? Então, é como se os líderes soviéticos tivessem chegado à conclusão que a base econômica, para usar os termos marxistas, né, a infraestrutura econômica e tecnológica da União Soviética se havia tornado muito, muito estreita para as suas ambições globais, né? E que eles deviam, então, a partir de então, passar a usar todos os potenciais do inimigo de classe nesse terreno, né? Então, numa série de negociações com a esquerda europeia, né, as lideranças soviéticas e os socialistas europeus chegaram à conclusão de que era preciso. O François Mitterrand fala para ele: parece que, se tratando de direitos individuais, a prática nos países ocidentais é mais perfeita do que na União Soviética. Por outro lado, como falamos em direitos coletivos, especialmente nos países desenvolvidos, o Ocidente como um todo terá de se esforçar muito nessa direção. Então tinha início aí mais ou menos um pacto, uma espécie de pacto tácito entre a nomenclatura soviética e a esquerda europeia, e não apenas a esquerda europeia, como também parte da elite política e financeira, nessa ideia de uma convergência para criar um mundo pós-Guerra Fria, né? Porque a gente pode dizer que nas lideranças soviéticas se havia chegado à conclusão de que o comunismo precisava do know-how técnico-científico e econômico do Ocidente, por outro lado, a elite globalista estava fascinado com a tecnologia que a gente pode chamar de tecnologia de controle político dos soviéticos, né? Então eles chegaram mais ou menos à conclusão comum de que seria preciso criar uma espécie de síntese entre o dinamismo econômico do capitalismo e a eficiente tecnologia de controle social e político manejada pelos regimes comunistas. Se os comunistas haviam percebido que a economia de mercado era o melhor meio para avançar a causa socialista, né, como disse o Felipe González para o Gorbachev, os capitalistas, né, os grandes financistas ocidentais, ou resumindo, os globalistas, haviam percebido que a centralização comunista do poder e o capitalismo de Estado praticado na União Soviética era o melhor meio de conquistar o tão sonhado monopólio, né? Como escreveu, tem um registro do Anatoly Chernaev, que era o assessor de política externa do Gorbachev na época,
e ele deixou vários registros do diálogo dele, inclusive do diário dele, né, o diário pessoal dele. Inclusive, hoje pode ser acessado isso na biblioteca do Congresso americano, em outras partes, né? Ele dizia que o Gorbachev pensava muito nessa ideia de convergência, né? E ele escreveu assim: o Gorbachev interpretou a ideia de coexistência como uma adaptação mútua entre capitalismo e socialismo. E isso é algo totalmente novo, dizia o Chernayev, né? E nesse contexto, então, que o Gorbachev estava com essas ideias, e também, digamos, as elites ocidentais, as elites políticas e financeiras ocidentais, é que houve um encontro muito interessante, né, que também está registrado nesse livro que eu citei, do Vladimir Bukovsky, entre membros da Comissão Trilateral e o Gorbachev, né? Esse encontro aconteceu em 1989. Dele fizeram parte o próprio David Rockefeller, né, que era o fundador da Comissão Trilateral. A Comissão Trilateral, para quem não sabe, basta pesquisar no Google, vocês vão entender, mas ela era um fórum que se apresentava como um fórum de debate, uma comissão privada, né, mas que efetivamente influenciava as várias decisões políticas importantes em várias partes do mundo, né? Basta ver os seus membros, os nomes importantes ligados ao governo que eram membros da comissão, né? É uma espécie assim de Fórum de São Paulo, né, que a gente conhece aqui na América Latina, que também se apresentava como fórum de debate, mas a gente sabe que era politicamente muito decisivo, né? Então, nesse encontro com o Gorbachev, foram David Rockefeller, que era o fundador da Comissão Trilateral, o Henry Kissinger, o ex-primeiro-ministro japonês Yasuhiro Nakasone e o ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, né? E eles se encontraram com Gorbachev e começaram a discutir projetos para a integração europeia, né, e como a União Soviética poderia fazer parte disso, né? Então, o Giscard d'Estaing falou o seguinte, em determinada altura, né, abro aspas: em nossos dias, a Europa Ocidental está vivendo a sua própria perestroika, mudando as suas estruturas. É difícil saber exatamente o que irá se passar daqui a 5, 10 ou 20 anos, mas uma nova forma de Estado federativo irá surgir. É nessa direção que estamos indo, e a União Soviética deve se preparar para se relacionar com o único grande Estado da Europa Ocidental. Um único grande Estado, né? O Henry Kissinger também interveio nessa conversa e se mostrou muito entusiasmado com a ideia e queria que os Estados Unidos fizesse parte, né? Então ele vira para o Gorbachev e fala assim: o que você acha de um conceito de uma Europa do Atlântico aos Urais? E ele prosseguiu: eu e meus colegas da Comissão Trilateral queremos contribuir de modo construtivo para edificar essa Europa, em relação à qual tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos devem desempenhar um papel decisivo, né? É importante notar que toda essa conversa entre os membros da Comissão Trilateral e o Gorbachev aconteceu anos antes, por exemplo, do Tratado de Maastricht, né, que criou a União Europeia, e mais anos antes ainda do Tratado de Amsterdã, do Tratado de Nice, ou da própria Constituição Europeia, né? Ou seja, esse pessoal não estava simplesmente discutindo ideias, eles estavam formulando projetos que iam ser implementados em breve, né? Um desses objetivos que foram discutidos era justamente esse projeto pan-europeísta, né, que o Gorbachev chamava de Casa Comum Europeia, e que para todos eles seria uma espécie de primeira experiência em governo mundial, né? Quem usou essa expressão uma vez foi o Pascal Lamy, que é ex-diretor da OMC e ex-presidente da Comissão Europeia, né? Ele dizia que a ideia da União Europeia era uma espécie de laboratório de governança global, né? Então, para você ver, nesse livro também do Vladimir Bukovsky, que ele cita os arquivos soviéticos, a gente encontra uma série de conversas interessantíssimas falando sobre essa coisa que muita gente continua achando que é a teoria da conspiração, né? É a ideia de governo mundial, né? Então, por exemplo, tem um diálogo muito interessante entre o Gorbachev e o Carlos Menem, né, o então presidente da Argentina, um diálogo de 1990, né? O Gorbachev fala assim: temos de ir além. O progresso futuro dependerá de ações na Europa, na América Latina, na Ásia e no Pacífico.
Depois de construída a casa europeia, novas casas comuns devem surgir. E aí o Menem diz para ele: sobre integração, creio que todos concordam. Nós da América Latina pretendemos agir na mesma linha da Europa. Em geral, a humanidade não tem outra opção. Então, depois da integração, concentraremos esforços na conquista do universo. Falou meio brincando assim, né? E o Gorbachev respondeu: um dos meus assessores escreveu há algum tempo que precisaríamos de criar um governo mundial. Houve na época quem risse, mas agora... E o Menem diz: há cerca de 40 anos, Perón falava de continentalismo, o que nos permitiria partir para um governo mundial. E aí o Gorbachev retruca: penso que devemos reforçar o papel da ONU. Por 40 anos, ela não pôde realizar o seu potencial, mas hoje temos a oportunidade. Eis aqui para você um protótipo de governo mundial. Então, ao mesmo tempo que o Gorbachev ia conduzindo essas conversas, né, internamente, publicamente, essas conversas, digamos, íntimas e secretas, em público ele continuava batalhando pela imagem dessa construção da perestroika como enfraquecimento daquela imagem do inimigo, né? E essa estratégia ia dando muito certo, né? Sempre que falava para o exterior, o Gorbachev ele via com novidades, com esse vocabulário globalista novo em folha, né? No entanto, quando falava para os seus camaradas, ele continuava fiel ao pragmatismo do leninista, né? Na perestroika, então, ele reconhece em vários momentos a importância do Lenin para o projeto da perestroika, né? Uma coisa que ele elogiava muito no Lenin é justamente essa capacidade de não se aferrar a dogmas, né? Dogmas marxistas, né? Ele escreve o seguinte: Lenin via que o socialismo iria se defrontar com problemas colossais e que deveria resolver toda a sorte de dificuldades que a Revolução Burguesa havia deixado sem solução. Daí sua utilização de métodos que não parecem intrinsecamente socialistas ou que, ao menos, se afastam em certa medida dos conceitos clássicos do desenvolvimento socialista, tais como geralmente aceitos. Lenin possuía o raro talento de sentir, no momento certo, a necessidade de mudanças profundas, de um reexame dos valores, de uma revisão das diretivas teóricas e dos slogans políticos. E no livro, por exemplo, o Gorbachev admite claramente ter se inspirado na NEP, né, na Nova Política Econômica, lançada por Lenin, que, de certa forma, foi um precursor dessa tática de desinformação, de simular, de apresentar fraqueza ao Ocidente, né? De apresentar uma abertura, de apresentar um regime sendo transformado por dentro, né? A gente pode ver que até hoje o Gorbachev continua com esses mesmos projetos, né? No artigo recente, por exemplo, que ele escreveu para a Time, ele insiste ainda nessa ideia de integração e insiste, sobretudo, na ideia de desarmamento, né? Que é um outro, como eu falei antes, é um ponto fundamental tanto para os comunistas como para os globalistas, né? A ideia de que os exércitos nacionais devem ser desarmados e também, ao nível internacional, que as polícias devem ser enfraquecidas, né? O orçamento militar, em geral, deve ser cortado, né? O Jorge Soros, por exemplo, é um cara que investe muito nessas agendas antipolícia, antipolicial e redução de orçamento militar, etc., né? Então, nesse artigo recente da Time, o Gorbachev, como outros globalistas escreveram recentemente, se aproveitam muito do Covid-19, né, dessa chamada pandemia de Covid-19, para, mais uma vez, reforçar a sua agenda internacionalista, de integração, né? Ele fala que o mundo será totalmente diferente, que agora o mundo precisa de mais interdependência, precisam abrir mão um pouco de velhas noções de soberania, que já são ultrapassadas, né? E toda essa ideia de que o mundo precisa também de uma transformação não apenas política, mas espiritual, né? E curiosamente, a gente vê, mais uma vez, para voltar nessa ideia de convergência entre os comunistas e os globalistas, né? A gente vê, por exemplo, um livro agora recente, esse ano, o livro saiu esse ano, um livro do Fórum Econômico Mundial, chamado Covid-19, uma chance de um reset total, uma coisa assim, eu esqueci o nome agora,
mas que falam exatamente as mesmas coisas que o Gorbachev está falando nesse artigo da Time, né? Então, vocês podem ver que essa convergência que vem de longa data, ela continua cada vez mais forte, né? Como, por exemplo, foi dito no livro também recente do Zizek, né? Ele fala sobre o Covid como uma chance de você refazer toda a ordem mundial, de ser uma ordem mais próxima ao socialismo, né? O Zizek fala isso com todas as letras também nesse livro, né? Então, eu acho que espero que tenha ficado claro para vocês a história dessa convergência, e quem quiser saber mais referências desses assuntos pode procurar nos meus artigos, ou então me escrever, etc., que eu tenho uma bibliografia, como eu disse, uma bibliografia muito extensa que dificilmente dá para abarcar num período curto de estudo, né? Isso aí exige dedicação e tempo. Então, eu queria agradecer. Tinha outras coisas para falar, mas para não me estender muito, eu queria encerrar por aqui e agradecer mais uma vez ao Roberto pelo convite e agradecer a presença de todos aí que ficaram até essa hora da noite ouvindo toda essa conversa sobre esse assunto, mais uma vez, complexo e espinhoso, né? Obrigado aí, um abraço a todos. Nós é que agradecemos muitíssimo, uma palestra extremamente interessante.